Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à Instituição Espírita Oficina de Luz, uma casa de amor, de paz, de tranquilidade, uma casa de tratamento espiritual. Primeiramente, agradecer a presença de vocês. Hoje é a palestra aqui do nosso amigo Bruno e o tema é Prodígios dos Falsos Profetas. A gente vai aprender um pouquinho mais do Evangelho do Mestre Jesus. Lembrando que a casa ela abre às sextas-feiras, às 20 horas, sábados, às 16 horas e no domingo, às 9 horas da manhã. No domingo tem evangelização infantil, tem o tratamento espiritual, tem o tratamento coletivo e evangelização das crianças. E nos outros dias tem o tratamento espiritual, palestras, passes e os trabalhos da casa. A casa está aberta sempre para doações de materiais não perecíveis para poder compor a cesta básica, que é utilizada entregue às famílias mais carentes. Também materiais de limpeza, produtos de higiene descartáveis que possam ser usados pela casa. Bom, vamos fazer a nossa prece para a gente poder apreciar a palestra. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o pensamento ao Mestre Jesus, agradecer por mais um dia de vida, agradecer a espiritualidade superior por estar energizando todos os ambientes dessa casa, que possa a espiritualidade superior, Mestre amado, iluminar o palestrante para que possamos adquirir bastante conhecimento do Evangelho do Mestre Jesus. Sairmos daqui melhores do que chegamos. E ao sair lá fora, que possamos praticar o Evangelho do Mestre Jesus em todas as situações das nossas vidas. Que o Mestre amado possa nos abençoar hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Por favor, Bruno. Obrigado. Eu ia perguntar para o pessoal se eles preferem que deixe assim apagado, porque aí o material vai ficar mais legível. Vocês se incomodam? Porque como está tarde, eu acredito que não fica ruim para vocês. Essa daqui do meio também fica apagada. Isso. Ficou melhor? Acho que fica mais legível, né? Maravilha. Obrigado, meu irmão. Então, uma boa tarde a todos, queridos amigos e amigas. É com grande satisfação que sempre retornamos aqui à cidade de Carapicuíba, no Oficina de Luz, seja nas sextas-feiras à noite, seja nos sábados pela tarde ou qualquer outro dia que a casa venha disponibilizar oportunidade de que conduzamos o Evangelho de Jesus acerca da nossa querida doutrina dos Espíritos. Que a paz de Deus, da fonte criadora, daquele que foi e sempre será o nosso caminho, a verdade, a vida, Jesus, o Messias, o Rabi da Galileia, como também daquela que foi sua mãe Maria, Rosa Mística de Nazaré, esteja conosco hoje e sempre. Porque também não deixar aqui o nosso abraço afetuoso aos queridos irmãos espirituais, com certeza absoluta, sempre em maior número. Ai, como estão e em maior número. Na certeza da cúpula espiritual da casa, dos assistidos, dos que aqui foram recolhidos, enfim, dos que nos acompanham pelo meu canal do YouTube, que possamos fazer com que essa tarde proporcione-nos um banquete material na condição do material, do intelecto que aqui adquiramos, mas que assim e principalmente converta-se no pão espiritual, que é o nosso crescimento moral, imprescindível de que hajamos, construamos e reverberemos ao meio, que é isso que se espera de nós, os espíritas, os cristãos. Então o tema que eu vou convidar os queridos irmãos para que construamos um raciocínio um pouco mais amplo, para quem já teve aí a oportunidade de ter uma afinidade com esse tema em oportunidades outras, seja por meio dos estudos da casa, seja por meio de outros palestrantes que aqui estiveram, ou até mesmo outras palestras em outras casas espíritas, ou até mesmo pelas redes sociais. É um tema que está contido em uma das obras que nós mais trabalhamos como carro-chefe. Não que em todo o nosso material ela seja exclusiva em todo o seu entendimento, não. Mas gosto de trazê-la assim como um carro-chefe e junto com ela trago outras passagens da codificação kardeciana e, por que também não dizer, das obras complementares também imprescindível ao nosso estudo e à nossa prática no dia a dia
da nossa querida codificação, que são os livros de Chico Xavier, de Divaldo Pereira Franco e tantos outros mais, que nós temos a oportunidade atualmente de estudarmos e expandirmos em consciência em prol de nós mesmos, agindo em prol do próximo, porque é dando que se recebe. E qual seja essa obra, que é o carro-chefe que normalmente nós a trabalhamos? É o Evangelho segundo o Espiritismo, publicado a partir de janeiro de 1864, e o tema está contido ali em seu capítulo 21, próximo ali do final, já que esta obra é composta de 28 capítulos, sendo que o 28º é uma coleção de preces. Então, estamos no capítulo 21 e trabalharemos com o item 5, onde o tema principal vai tratar sobre os prodígios dos falsos profetas. E vejamos que Jesus, há pouco mais de 2000 anos, já nos alertava que esses signos finais dos tempos, principalmente, estariam nos testando sobre as informações, os atos e outras mais situações que eles viessem ali a difundir em todo o orbe e que nós precisaríamos colocar em nossa consciência, no crivo da razão, se aquilo traria algum benefício para nós mesmos e para outrem. É o que vai nos convidar essa obra ao longo dos demais slides. Esse é apenas a capa do projeto para que já tracemos uma divisão desse final de provas, expiações, transição planetária. Tanto estamos do lado direito da escuridão, mas ao mesmo tempo do lado da luz. Tanto temos mentores individuais que estão 24 horas por dia intuindo-nos, como também temos irmãos em desequilíbrio, a qual muitos os intitulam de obsessores, querendo nos derrubar. E não que eles sejam os nossos inimigos declarados do passado, que tenhamos feito algo para eles em reencarnações pretéritas, não necessariamente. Basta que queiramos nos modificar, que sim, virão muitos que assim não querem que o orbe avance, acenda em sua caminhada evolutiva. Então, eis que eles virão buscar nos atrapalhar. Assim o fizeram com Chico Xavier até o ano de 2002, em seus 92 anos de vida física, perfeitamente. Basta que estudemos as obras ali da vida e obra de Chico Xavier, da sua biografia, dos que estiverem ao seu lado. Por que não dizer dos 98 anos de Divaldo Pereira Franco, que desencarnou há poucos meses ainda neste ano, e outros tantos mais. Então sim, queridos irmãos e irmãs, estar reencarnado é desafiador. São os dois lados a qual o livre-arbítrio fará com que proporcione-nos a nossa ascensão ou o nosso estacionar, porque o espírito jamais regride em qualquer canto deste universo. É o que aprendemos nas 5 obras basilares da codificação kardeciana. Então vamos nos atentar sobre quais são esses prodígios e principalmente os alertas que devemos levar de hoje em diante da porta para fora da oficina de luz. Logicamente que de forma direta ou indireta em outras temáticas que a casa aqui já apresenta, convida-nos à reforma íntima. Já esse assunto vem sendo tratado, não diretamente falando, mas em outros meios, com certeza absoluta. Então que possamos aprofundarmos um pouquinho mais nesse capítulo 21, item 5, a partir deste momento. E por que não convidarmos uma das passagens de Jesus que são atreladas a essa temática, onde ele vem dizer que surgirão muitos falsos cristos e muitos falsos profetas, que farão grandes prodígios, deixando a muitos o que? Espantados, maravilhados, a ponto de seduzir os próprios escolhidos. Quem seriam os próprios escolhidos atualmente, século 21, terceiro milênio? Será que seriam nós os que buscamos nos transformar, nos regenerar? Nós, outros que inclusive hoje podemos ter errado, onde também nos dias anteriores mais conscienciosos que somos da nossa responsabilidade em nossa programação reencarnatória, buscamos nos melhorar, ainda que caiamos e escorreguemos, mas no dia seguinte sempre buscamos o que? Nos reequilibrar e caminhar para a frente. Então sim, é o que agora vem Jesus nos convidar a este raciocínio. Devemos tomar muito cuidado, queridos irmãos e irmãs, o que nós recebemos do meio, do mundo, dos meios televisivos, radiofônicos, dos sites, das redes sociais, o que nós estamos ouvindo. Pergunto ainda, o que nós estamos assistindo. E mais, o que
nós estamos compartilhando por meio das redes sociais com outras pessoas, com grupos, por exemplo, do WhatsApp. Cada grupo tem dezenas, para não dizer centenas de pessoas. Essas publicações fazem com que as pessoas possam evoluir espiritualmente? Ou é apenas mais uma distração inócua do mundo materialista, do mundo que muitos não querem avançar, querem atrasar o progresso? Vamos trazer novamente Jesus, já que trouxemos uma passagem dele há mais de 2000 anos. Ele também disse que responderíamos centil por centil, dos nossos pensamentos, dos nossos atos e também dos nossos não atos. Porque também diziam os irmãos espirituais, não basta que não façamos o mal, é imprescindível que construamos o bem. Não fazer o mal, mas não ser útil ao nosso próximo, aos mais necessitados, como por exemplo, aqui apresenta-se o banner da casa convidando-nos para que seja uma vez por mês, uma vez por semana, tragamos um item de um produto para uma cesta básica, uma vestimenta, um item de produto em limpeza, um recurso pecuniário para pagar a luz, a água e outras mais situações que toda a casa espírita e todas as religiões precisam de manutenção, não cai do céu. Então, olha as oportunidades que nós temos de ascender, de não estarmos contaminando-nos com o que o meio materialista vem nos despejar. Avaliemos nos dias úteis da semana, principalmente esses programas ditos jornalísticos, que se torcer é capaz de sair sangue. E pergunto, isso traz algum benefício para nós? Quantos que dizem assim, mas eu preciso me manter atualizado. Para se manter atualizado, visite sites mais específicos que não trazem tantas maldades que ocorrem no mundo. Porque isso cria desesperança para muitos que estão desesperados. É o que vem trazer agora Jesus, fazendo que se nós não tomarmos cuidado, até mesmo os ditos, os propensos a ser os eleitos, os reencarnantes no próximo estágio evolutivo de Gaia, da nossa querida essência Gaia do planeta Terra, em um mundo de regeneração, daqui a algumas décadas e séculos, sejamos nós e outros que não possam reencarnar porque estão sendo levados nesse turbilhão, nessa contaminação da materialidade. Pergunto ainda, alguém aqui conhece, desde todas as épocas, um ser que voltou para o mundo espiritual que seja com um fio de cabelo? Um fio de cabelo não leva a nada. O que leva-se para o mundo espiritual mesmo? Nós que queremos ser cristãos genuínos e atuantes no dia a dia, são as aquisições intelectuais e os valores morais que nós distribuímos, regozijamos-nos ao meio, ao outrem, às pessoas e aos seres que estejam conosco desde o princípio inteligente, estagiando no reino nominal, até nós que estamos estagiando no reino nominal. É ou não desafiante estarmos reencarnados? Olha essas informações em apenas um parágrafo, a qual Jesus Cristo pede que nos atentemos com esses prodígios inócuos, que são fantasiosos, mas que nada agregam à evolução do órgão em sua estrutura física, quiçá em sua evolução dos seres em experiência evolutiva moral, que é a real, a essência do nosso ser. Convido-nos para que acompanhemos agora alguns tópicos acerca de características que possam fazer com que raciocinemos sobre este assunto um pouco mais de forma ampla. Usar o evangelho de forma distorcida. Existem religiões que assim ainda procedem, divisando retribuições pecuniárias. Aí como existem? Estamos antenados, é um mundo globalizado. Precisamos estar atentos. Tirar versículos fora do contexto ou colocá-los ao seu bel prazer, desviando o foco dos seres que buscam em uma determinada religião a evolução espiritual, mas que saem ainda mais esperançosos de aquisições materiais. Não que seja proibido, muito pelo contrário, bem-aventurados são os que têm essa oportunidade. Autorização acima de Deus, porque se Deus não autorizar, ninguém há de ter essas oportunidades em suas vidas. Mas os que tiverem assim esse progresso exponencial, que utilize para repartir com o próximo, para gerar empregos, para dividir com instituições religiosas, ONGs e outras mais situações que nós temos certezas que são úteis para o nosso progresso individual e coletivo.
ignorar partes do Novo Testamento. Nós sabemos, ao estudarmos ali as primeiras eras pós-cristianismo, que inclusive existia a palavra reencarnação na Bíblia, mas que lá daquele Concílio de Constantinopla foi retirado para que as pessoas não tivessem a posteriori, por meio das sucessivas reencarnações, a oportunidade de ascender espiritualmente, de entender que o material, o que não é palpável por cada um de nós, quando estamos reencarnados em orbe, em qualquer canto deste universo, é imprescindível que os utilizemos, mas isso não tem que vir em primeiro lugar em nossas vidas, não. É o eixo, é a estrutura e é a nossa ferramenta para mantermos em uma condição reencarnatória. Mas os valores morais, repito, como disse há pouco, é o que faz-nos a pessoas melhores, é o que tornar-nos a seres conscienciosos de que tudo que eu construir em prol do meu semelhante reverter-se-á ao meu favor ao longo dos milênios, para a minha eternidade, ainda que não a priori eu receba aquilo que eu divisava merecer como mérito, como crédito de eu estar me esforçando para ser benéfico ao meu próximo, seja ele quem for. Acrescentar ensinamentos sem embasamento evangélico, ter uma face sedutora, mas carregada de hipocrisia, ou seja, na frente das telas, na frente de públicos, ter um comportamento mais afastado, principalmente no seu ambiente familiar, ser uma fera. É condizente com um ser ou um grupo que quer melhorar-se? Não. Então temos que tomar cuidado com essas hipocrisias que ainda carregamos intrinsecamente em nossos espíritos imortais. Em menor, mediano ou maior grau, todos nós, sem exceção, as obtemos. Esses pouco mais de 8 bilhões de seres encarnados, que é o número que atualmente os espíritos dão-nos conta que no século XXI, terceiro milênio, nesse final de 1/4 de século, estão tendo a oportunidade evolutiva neste orbe. Se esconder por trás da palavra de Deus, mas pronunciar somente palavras humanas, divisando a nossa ascensão material mais que a espiritual. Em todas as épocas, o homem tem explorado outros homens, principalmente os mais fracos e os menos esclarecidos, devido ao seu desejo de poder e ambição. Temos que toda hora orar muito por esses seres. Bem-aventurados são aqueles que, ao ver o seu irmão, qualquer um de nós nesse momento, lembrarmos de que do nosso lado existem mentores individuais e que observam-nos. Como que nós estamos agindo para as pessoas que estão ao nosso redor? Gostaríamos que este ser assim fizesse para conosco? Também disse Jesus, faça aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a tu mesmo. Digo mais. Imaginemos quando voltarmos para o mundo espiritual, após o desenlace do corpo físico, e naquela tela onde dizem que nós assistimos os fatos de nossas vidas, nós temos que rever aquelas situações que eram tão simples de nós a concluirmos, a concretizarmos e enfim, não mais ter que repeti-las de mazelas em nossas vidas, e lá nós estávamos agindo em prejuízo de outrem, postergando o que cabia a nós nesse momento, assim comportarmos e evoluirmos, dando a oportunidade para que nossos irmãos assim também evoluíssem. Utiliza aquilo que sabe para alcançar prestígio por meio de um suposto poder sobre-humano ou por uma pretensa e falsa missão divina. Pergunto ainda, alguém aqui acredita que o que nós entendemos como atuante em todos os seres reencarnados, espíritos reencarnados todos sem exceção, possuem mediunidade? Será que existe mediunidade em outros cultos religiosos? Com certeza absoluta, em absolutamente todos, ainda que coloquem com outras nomenclaturas e outros ainda que venham a negar, mas as manifestações ali estão. De que forma? Por exemplo, a intuitiva. Nesse momento que eu estou falando com vocês, nós não enxergamos os que estão aqui do meu lado, dando suporte para que o conteúdo flua. E isso é em todas as casas que eu vou. É uma das ferramentas, como por exemplo, em outras religiões, onde eles pregam, levam o Novo Testamento ou o Velho Testamento.
Outras mais manifestações físicas que acontecem nesses templos religiosos é a mediunidade, inerente aos seres humanos, é orgânica. Basta que o espírito esteja reencarnado no orbe, que ele é médium, seja ostensivo ou ainda em estado latente, podendo ser trabalhada e utilizada em prol da humanidade. Então, é o que nos vem agora, ao convite a esta reflexão desses poderes sobre-humanos que nada mais são que recursos mediúnicos que nós, em muitas vezes antes de reencarnarmos, comprometemos com os nossos mentores de que queremos os utilizá-los em prol de grandes humanidades, de grandes coletividades. Não foi assim que aconteceu com o Zé Arigó, lá na época de Chico Xavier, em Minas Gerais, no século XX. Quantas benesses esse querido irmão assim empreendeu. Convido-os para que inclusive assistam o filme de Zé Arigó. É muito interessante. Quantos mais existem que empreendem atividades espirituais benéficas ao corpo material e ao corpo semimaterial, convidando a todos que recebem essas benesses para que reformem-se, modifiquem-se para que aquela mazela não volte. E isso é para todos nós em todo o orbe. Se não nos modificarmos, como queremos deixar de amenizar ou extinguir de uma vez por todas as mazelas que nós atualmente estamos sofrendo e outras mais que estão em nossas programações encarnatórias e que não vieram ainda para que nós sejamos expiados ou provados. Importante é não que nós busquemos sempre melhorarmos a cada dia que passa. Voltando ao Evangelho segundo o Espiritismo, como disse, é a obra matriz que nós estamos utilizando. Lá Allan Kardec vem nos dizer que, aos olhos do povo, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso e até mesmo miraculoso. É o que nós estamos falando até esse momento. E tudo vai depender da condição evolutiva do ser no seu campo intelectual ou no seu campo moral, que são as duas asas de evolução para a nossa eternidade. Ora em uma reencarnação avançamos mais em uma, ora em outra reencarnação mais em outra. Avançar de forma consecutiva em ambas é muito difícil. Poucos baluartes, até mesmo outros que tiveram no anonimato, assim o fizeram nesses últimos séculos. Mas citamos dois, poderíamos citar outros mais: Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Irmã Sheila, Adolfo Fritz e outros tantos mais. Quantas benesses que nos foram oferecidas, Giovanni de Pietro de Bernardone, que foi Francisco de Assis, demonstrando-nos que sim, é possível que transformemos-nos a cada dia com os nossos esforços. E fiquemos atentos com esses prodígios provisórios, temporários, desses falsos profetas, que é o que nós estamos trabalhando nesse capítulo 21. No sentido teológico, a palavra prodígio e a palavra milagre são fenômenos sobrenaturais, sim, excepcionais, que fogem às leis da natureza. Sendo as leis da natureza obra de Deus, poderia ele anulá-las se fosse de sua vontade, com certeza absoluta. Se fosse. Entretanto, e obviamente tudo vai depender do grau evolutivo de um orbe. Nós conhecemos ao todo 5 degraus evolutivos. Estamos deixando ou obtendo a oportunidade de deixar o segundo nível de estágio evolutivo, que é o de provas e explorações, para ascender ao terceiro nível, que é o mundo de regeneração. Entretanto, o bom senso e a lógica mostram que Deus não daria a seres inferiores e perversos o mesmo poder que o seu, muito menos o de desfazer o que ele criou. Porque esses seres com esses poderes estariam estancando, estariam estacionando o progresso físico e moral dos seres que ali estavam, ou estariam em oportunidades reencarnatórias. Então eles têm que ter sim muitos limites para que não atrapalhem os que esforçam-se para evoluir. Assim, aos olhos do povo, a maioria dos fenômenos desconhecidos passavam por sobrenaturais e maravilhosos. Todavia, nada mais são do que a manifestação de uma lei da natureza. E, com a evolução natural da ciência, esses fenômenos foram sendo desmistificados, trazendo assim esclarecimento a todos nós. E é o que nós estamos até agora traçando como objetivo.
Olha a oportunidade da materialização da codificação kardeciana desde ali do meio do século XIX a 18 de abril de 1857, com a primeira obra, o Livro dos Espíritos, e outros mais que vieram na sequência, trazendo-nos o tríplice aspecto de raciocínio filosófico, científico e religioso, convidando-nos a raciocinarmos mais e observarmos que jamais a terra esteve desamparada e que Jesus disse está e continuará conosco até o final dos tempos. Porque são chegados os tempos, somos ou não os trabalhadores das últimas horas, a qual ele disse que assim nós precisaríamos o ser na prática no nosso dia a dia. Diz ele, com a propagação do conhecimento e a compreensão do homem sobre esses fenômenos, aos falsos profetas caem em descrédito, e assim o número deles diminui. Porque a humanidade de há 2 séculos atrás, uns séculos atrás, não é a mesma que do atual século. Tampouco a do século posterior há de ser igual à do nosso século. Olha quantos avanços nós estamos tendo em todos os campos, mas principalmente o tecnológico. Temos um contributo também no espírito da verdade. Lá em 1860, em Paris, ainda dentro desse item 5, onde esse irmão espiritual vai nos dizer que vou em um seguinte convite a nós, espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruir-vos, eis o segundo. Todas essas verdades são encontradas no cristianismo. Os erros que neles criaram a raiz são de origem o quê? Humana, nós que criamos e que precisamos, ao longo dos séculos e reencarnações, irmos consertando o que ficou pendente ou que foi colocado de ralo em prejuízo de humanidades. E eis que, além do túmulo em que acreditáveis o nada, vozes vêm clamar-vos. Irmãos, nada perece, nunca pereceu. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede vós, nós todos, os vencedores da impiedade, do orgulho, da vaidade, da arrogância, da prepotência e todas as demais mazelas que ainda divisamos, que existem no mundo e que não devemos contaminarmos. E sim, trabalharmos as que nós já temos. Se já é difícil nós trabalharmos as que nós as obtemos de erros conquistados em encarnações pretéritas, quiçá se nós viermos a colher outras mais, que o mundo venha nos ofertar, um mundo materialista. Então não nos contaminemos, e sim contagiemos com o que é bom, para que vençamos essas mazelas intrínsecas em nossos espíritos imortais. E o Livro dos Médiuns, o segundo livro da codificação kardeciana, publicada em 1861. Kardec pode trazer também algum contributo acerca desse tema? Sim. Ele vem nos dizer nessa segunda obra da codificação que o fato de certas pessoas operarem fenômenos sobrenaturais não constitui uma missão divina, não, pois o conhecimento sobre esses fenômenos está ao alcance de qualquer um de nós, porque todos nós somos médiuns, como eu disse há pouco. Estudemos esta obra para maior compreensão deste e de outros mais assuntos e tópicos inerentes à facilidade de conhecermos quais são as faculdades mediúnicas que nós podemos potencializadas e que estão em todos nós em estado latente, convidando-nos para que cresçamos e sejamos mais úteis aos nossos semelhantes. Eis agora o contributo dessa segunda obra, O Livro dos Médiuns. E na primeira obra, O Livro dos Espíritos, podemos trazer algo também para contribuir com a nossa temática de hoje? Sim, lógico. Em a pergunta 624, Kardec faz o seguinte questionamento aos irmãos espirituais: qual é o caráter do verdadeiro profeta? Não é isso que nós estamos trabalhando no capítulo 21, item 5, prodígios dos falsos profetas? Mas Kardec pergunta agora o caráter do verdadeiro, do real, do cristão, do genuíno profeta que quer o bem da humanidade, de si e também de uma coletividade, de todos em experiência evolutiva. Bem, estudem, irmãos espirituais, o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podemos reconhecê-lo por suas palavras e principalmente, consequentemente, por quê? Por suas ações, por suas concretizações em prol de um mundo melhor. Deus não se serve da boca do mentiroso para ensinar a verdade. É novidade isso que nos foi passado agora pela falange do Espírito da Verdade em resposta à questão de número 624? Não. Então, o que
essa resposta e pergunta convida-nos de hoje em diante a potencializarmos da porta para fora aqui do Oficina de Luz na cidade de Carapicuíba. Levemos essa interrogação em nossos espíritos imortais. Voltando ao Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec continua dizendo: portanto, se reconhece o verdadeiro profeta por suas virtudes, por sua humildade, por suas características morais, por seus trabalhos do bem, alinhados à doutrina de Jesus, ao Novo Testamento. Também não é novidade para nós, mas precisamos ver o que precisamos potencializar em nossas vidas. Já partindo para o final, por que não trazer, como eu disse logo no início, alguns trechos das obras complementares à codificação kardeciana que muito contribuem à nossa reflexão nas temáticas que aqui são apresentadas pela casa? Por que não trazer uma obra intitulada Jesus no Lar, onde esse querido irmão espiritual Ney Lúcio, pelas mãos de Francisco Cândido Xavier, muito trouxe-nos de contributo para uma reflexão para a eternidade, onde em seu capítulo 17, intitulado Exaltação à Cortesia, prestem bem atenção no que esse querido irmão espiritual vem nos dizer e convidar. Ele vem dizer que bem-aventurados são aqueles que sabem tratar o rico e o pobre, o sábio e o inculto, o bom, mas principalmente o mal, com o espírito de serviço e entendimento de compreensão, dando a cada um deles de conformidade com o quê? Com seus méritos e necessidades intrínsecas, e deixando sinais sempre de melhoria, de elevação, bem-estar e contentamento aonde quer que nós cruzemos com cada um dos seres em experiência evolutiva, como nós estamos buscando ter a cada dia da semana, nas 24 horas, não apenas com os olhos abertos como estamos agora, mas também durante a madrugada, quando o espírito desdobra-se e o corpo repousa, para recompor as energias e encarar um novo desafio encarnatório no dia posterior, onde as suas afinidades do passado, do presente e de ambas estão atreladas. Diga-me com quem andas, que direi quem tu és. Diga-me o que pensas, que poderei dizer com quem possais estar acompanhados espiritualmente. Mentores espirituais de luz ou irmãos desequilibrados ditos obsessores. Bezerra de Menezes, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante também nos traz a seguinte reflexão e convite. Vem dizer ele que solidários nós seremos união, mas se nós formos separados uns dos outros em humanidade, o que nós seremos? Apenas pontos de vistas. Mas e juntos? Se tivermos esse entendimento, conseguiremos concretizar os nossos objetivos e cresceremos e farmosemos pessoas melhores e mais felizes na busca da expansão de consciência e de sermos cristãos genuínos na prática, cristãos atuantes, espíritas atuantes. É o convite de Adolfo de Bezerra de Menezes Cavalcante, desde abril do ano de 1900, que ele retorna para o mundo espiritual, mas que continua trabalhando e muito em benefício da humanidade na erraticidade. Convida-nos também para que sejamos um instrumento da paz do mundo e dos nossos semelhantes, Francisco de Assis, Giovanni de Pietro de Bernardone, desde o século XI, outro querido irmão que muito está trabalhando em prol da ascensão da humanidade dentro, logicamente, dos limites que esses espíritos de luz podem nos oferecer, porque eles não podem fazer por nós, como um dia também nós não poderemos fazer para com os que estão mais atrasados moral ou intelectualmente. O livre-arbítrio faz com que nós construamos, nós sejamos os artífices da melhoria de um orbe e de nós mesmos, mas as intuições sempre estarão cristalinas e receptivas, desde que esforcemos-nos para sermos pessoas melhores. É por isso que lhe convido-nos que sejamos sempre um instrumento da paz, da amenidade, da benevolência e outras mais situações benéficas aos nossos semelhantes. Olha, esses queridos irmãos que também contribuíram para a humanidade. Papa Francisco, Chico Xavier, ao lado Francisco de Assis, Divaldo Pereira Franco, a sua mentora que tanto o auxiliou, Joana de Ângeles. E fica o convite a todos os queridos irmãos que acompanhem essas obras, porque é imprescindível que estudemos, que busquemos ser como eles. É o convite que eles nos fazem por meio de suas ações. São as ações, são os exemplos que farão com que nós busquemos nos transformar, porque
Isso que tornar-nos a pessoas melhores num mundo melhor. E fecho com esse tríplice aspecto imprescindível, conforme os irmãos espirituais na atualidade, que os desenvolvamos, que os coloquemos em prática. Caso alguém não conheça esses queridos irmãos, trago-vos nesse momento da esquerda para a direita. Falamos dele ali, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante ao seu lado, aquele que foi mentor de Chico Xavier Emmanuel no Centro de Pé Jesus, ao seu lado Maria Rosa Mística de Nazaré, aquela que foi sua mãe, ao seu lado ainda professor Rivaio, o codificador Allan Kardec, e no centro, sentado naquela imagem que tanto conhecemos de Francisco Cândido Xavier em suas psicografias, dizendo-nos que é imprescindível que melhoremos e expandamos-nos em conhecimento e expansão de consciência. Disse Jesus: amai-vos, eis o primeiro mandamento, mas instruí-vos também, eis o segundo. Tem que caminhar lado a lado para a nossa eternidade. Pede-nos também para que atentemos com o autoconhecimento. E de todos os aspectos do autoconhecimento, o que eu venho a destacar nesse momento é aquele que faz com que nós enxerguemos as mazelas que trazemos do passado nesta atual encarnação, e elas convidam-nos para que nós reformemos, melhoremos e assim findemos, concretizemos elas de uma vez por todas de nossas vidas, e não posterguemos, tampouco transfiramos para uma próxima encarnação aquilo que competia nesta atual, nós as concretizarmos, porque se já está difícil neste orbe, neste século XXI, nesse terceiro milênio, quiçá se as postergarmos até mesmo em outros orbes, caso não tenhamos oportunidade de retornar no mundo de regeneração nas próximas encarnações. Então vamos trabalhar no hoje, no agora. É o convite que todas as temáticas que aqui são apresentadas pela Oficina de Luz convidam-nos diariamente às nossas consciências espirituais e à prática do bem, da caridade, da fraternidade, que é o feixe de tudo que devemos construir. Então, assim, agradeço a presença dos irmãos e irmãs encarnados, como os desencarnados, aos que nos acompanharam pelo meu canal do YouTube. Que fica essa mensagem dos prodígios, dos falsos profetas, nesse capítulo 21, nesse item 5, para que sempre estejamos com a nossa antena psíquica e espiritual ligada e não nos contaminemos. E sim, apenas contagiemos com o que é bom. Ainda que o mundo não divulgue em grande proporcionalidade, mas sabemos buscar isso nos meios sociais, nos exemplos nas ruas. Então, se assim já o sabemos, se essas ferramentas estão ao nosso dispor, as realizemos em nossas vidas, porque assim seremos exemplos também por todos esses que estão ao nosso redor, ao nosso lado, e que nós não enxergamos com os olhos material de um mundo de terceira dimensão, na sua fisicalidade, os irmãos espirituais. Então melhoremos, seremos exemplos para todos que estejam ao nosso redor. Então assim convido-os para que os que estejam à vontade para se sentirem em fecharem os seus olhos, porque passaremos a última vibração na sequência para já tomarmos o passe e até mesmo as outras atividades de tratamento da casa, para que agradeçamos a Deus, aos nossos mentores individuais, a Jesus e a Maria, pela oportunidade reencarnatória, por estarmos com uma saúde relativamente equilibrada, para que pudéssemos nos deslocar de nossas residências até essa casa de luz, essa casa espírita. E assim que todas essas benesses que recebemos na tarde de hoje, por meio das intuições dos amigos espirituais, reverberem e somatizem-se com as que já foram passadas por outras temáticas e ampliem-se ainda mais com outras tantas que aqui serão apresentadas por queridos voluntários e voluntárias, facilitadores e expositores e até mesmo trabalhadores da casa, divisando dias melhores e mostrando-nos que o findar-se da dor e do sofrimento apenas e tão somente depende de nós, tendo a consciência que devemos trabalhar as mazelas do presente e sendo uma boa pessoa para que no futuro não mais as tenhamos que voltá-las, porque é assim que tornarmos pessoas melhores e um mundo melhor em prol de todos os aqui em experiência evolutiva nas duas dimensões da vida. Que assim seja. Graças a Deus, um ótimo final de semana a cada um de nós e um bom atendimento na sequência a todos os queridos irmãos e irmãs. Que assim seja, graças a Deus.